Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de redação de vocês. Estou fazendo esse vídeo justamente para a gente estudar um pouco do conteúdo, do início do conteúdo do segundo bimestre. Com esse slide e esse vídeo, acho que vai ajudar vocês a esclarecer um pouco mais na mente o conteúdo. O conteúdo é resumo e resenha, que seria os dois primeiros gêneros que a gente veria no segundo bimestre de forma presencial. Como ainda está havendo essa paralisação, vai ser de forma virtual, por enquanto. Vamos lá, o resumo. O resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a síntese e a objetividade. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. Vamos ver agora as principais características do resumo. No resumo, você vai destacar as principais ideias. O resumo é expresso de forma objetiva e sucinta. Expõe de forma seletiva as ideias de um texto mais longo. Ou seja, eu posso pedir para vocês fazerem o resumo do texto da página tal, do livro de vocês. Então, vocês vão selecionar as ideias principais e dizer com as palavras de vocês, de forma cronológica, né? Eu não posso pegar uma ideia que está no final do texto e escrever no início do meu resumo, né? Não seria correto. Resenha. Resenhas são os textos que têm como maior função passar informações sobre um determinado filme, livro, peça, teatral e entre outros. Destacam-se os pontos principais do texto como se convidássemos o leitor a comprovar o que acabamos de dizer, lendo também aquela obra. Vamos ver aqui as principais características da resenha. Apresentação breve da obra e do autor. Descrição do conteúdo sem narrar ou transcrever partes do texto. Crítica dos pontos positivos ou negativos. Análise breve do autor e aprofundada da obra. Então aqui, como vocês viram no slide anterior, que foi esse, a resenha ela tem como maior função passar informações sobre um determinado filme, livro, peça, teatral, entre outros. O resumo, eu posso pedir para você fazer resumo de qualquer texto, desde que ele seja mais longo, né? Porque o resumo é um texto sucinto. Então, em uma página, você faz o resumo de algum texto mais longo, né? Então, eu posso pedir para você fazer o resumo de uma obra. Por exemplo, vou pedir para vocês fazerem o resumo do livro Dom Casmurro, né? Então, vocês vão só resumir aquela história. Se eu pedir para vocês fazerem uma resenha, além de resumir a história, vocês terão que apontar uma crítica em relação aos pontos positivos ou negativos da obra. Então, as características principais, você deve fazer uma apresentação breve da obra e do autor. Ou seja, na resenha você precisa falar um pouco sobre o autor daquela obra, né? Daquele livro ou daquele filme. Descrição do conteúdo sem narrar ou transcrever partes do texto. Então, você não pode pegar, essa parte aqui é a ideia principal do texto, então vou escrever do jeito que está no texto. Não, você tem que dizer com as suas palavras. Se você retirar o trecho do texto e escrever na sua resenha, vai ficar incorreto. Será uma parte considerada incorreta, porque você não pode copiar aquilo que está no texto. Você tem que falar com as suas palavras. Aqui é uma proposta de redação que eu coloquei para servir como exemplo para vocês. Então, a proposta seria: faça para um jornal de sua cidade uma resenha sobre a obra Aves de Arribação, que é uma obra de um autor cearense, do Antônio Salles. Então, aqui pede claramente uma resenha. Então, o aluno escreveu: Aves de Arribação, publicada em 1913, portanto, já sob os influxos da modernidade, pertence ao autor cearense Antônio Salles, o fundador da padaria espiritual e um dos idealizadores da Academia Brasileira de Letras. Salles era um dos grandes nomes da poesia, mas na prosa não foi tão feliz quanto foi no gênero lírico. No romance, além da explícita oposição entre a visão de mundo sertanejo e a visão de mundo urbano, instala-se causticante ironia aos poderosos da época, como o governo de Nogueira Scioli. Diria até que essa crítica é uma das partes mais importantes da obra, pois os mandatários de Ipuçaba, José Herculano e João Ferreira representam muito bem as oligarquias da época do autor. Quanto à narrativa mesmo,
O que temos é a história de um jovem muito ambicioso que vaticina o seu próprio crescimento, atitude na qual os meios seriam aqueles que as circunstâncias ditassem. Conduta muito própria do pensamento realista, positivo e racionalista, pregado pelos teóricos do fim do século XIX. Ao lado de tudo isso, seguem os poucos elementos regionalistas, como já diz Raquel de Queiroz, e o senso poético de nosso maior parnasiano, metaforizado em Matias, um pobre poeta local que se destaca por sua visão de mundo caboclo. Em suma, o romance Aves de Arribação não pode ser apontado como uma grande obra da literatura brasileira, porque peca em inúmeros aspectos já apontados pela crítica. Ainda assim, pode ser tomado como uma das melhores realizações de Antônio Salles e um dos melhores textos da prosa cearense. Então, aqui, como é que eu consigo identificar as características da resenha nesse texto? Vamos voltar aqui. Apresentação breve da obra e do autor. O aluno fez isso nessa redação? Ele colocou Aves de Arribação, publicado em 1913, falou da obra e falou um pouco sobre o autor também. Descrição do conteúdo sem narrar ou transcrever partes do texto em momento algum. Ele transcreveu parte alguma da obra. Crítica dos pontos positivos ou negativos. Existe essa crítica? Sim, no romance, além da explícita oposição entre a visão do mundo sertanejo e a visão do mundo urbana, instala-se causticante ironia aos poderosos da época, como o governo de Nogueira Arcioli. Ele está dizendo que no romance existe uma crítica em relação ao governo. Diria até que essa crítica é uma das partes mais importantes da obra. Então, na opinião dele, essa crítica que existe no livro, que existe na obra, é uma das mais importantes. Agora a gente vai seguir para a segunda proposta. Elabora um resumo esclarecedor da obra Dias e Dias que sirva como motivação de leitura. O aluno começou. O romance tem início com a jovem Feliciana, lembrando o dia em que fora comprar feijão verde na venda em que trabalhava o poeta Antônio Gonçalves Dias. Daquele momento em diante, o amor se instalou em sua alma e ela passou a fazer de tudo para ter aquele amor. Infelizmente, da parte do poeta, este sentimento não era recíproco, pois a presença de Feliciana nem mesmo era percebida. A jovem sonhava com o amor de Antônio. O menino, por sua vez, sonhava com os estudos no exterior e o reconhecimento de sua intelectualidade. Com o talento que possuía, facilmente foi reconhecido como um grande talento, mas que não poderia se desenvolver no Brasil, menos ainda em Caxias, no Maranhão. Com a ajuda do pai, foi para Portugal, de onde voltou coberto de glórias, graças também às intervenções do amigo Alexandre Teófilo, primo da jovem que seria a sua grande frustração sentimental. Em suma, depois de muitas peripécias e desencontros, fugindo de casa, amando, sofrendo, crescendo, Feliciana se prepara para receber seu grande amor. Antônio está voltando para o Maranhão. No porto, na noite do dia 3 de novembro, antes de chegar à terra, o navio que trazia o famoso poeta Gonçalves Dias naufraga, deixando no coração de Feliciana a incerteza sobre o que realmente fazia voltar, uma vez que entre os pertences do poeta fora encontrada uma carta apaixonada da jovem Feliciana. Qual a diferença que a gente pode notar entre essa redação, que é um resumo, e essa que é uma resenha? Na primeira, a gente vê que ele inicia falando sobre a obra e sobre o autor dessa obra, faz críticas, em suma, aqui no final, o romance Aves de Arribação não pode ser apontado como uma grande obra da literatura brasileira, ou seja, na opinião dele que está escrevendo, essa obra ela não pode ser considerada uma grande obra da literatura brasileira, e ele justifica, porque peca em inúmeros aspectos já apontados pela crítica. Nesse outro texto, que é um resumo, a gente pode notar que o aluno ele só resumiu a história do livro, né? Então, não tem nenhum tipo de crítica, ele apenas resumiu a história e tentou passar para o leitor. Então, é isso, gente. Esse slide foi só para esclarecer melhor para vocês os dois gêneros, resumo e resenha. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouco mais claro. Quem tiver mais alguma dúvida, pode falar comigo no privado, pode pesquisar, tem muita coisa na internet sobre isso. A diferença básica entre resumo e resenha é que o resumo ele só vai apenas resumir a história, não vai ter a opinião do escritor, né, que está fazendo essa redação. A resenha, obrigatoriamente, ela tem que ter uma crítica em relação àquela obra que você está resumindo. A diferença básica é essa. Então é isso, gente. Tchau e até a próxima.